essa, é você crer no invisível. E qual a principal estrutura que nós temos invisível pela qual precisamos crer? É Deus. Então a base é Deus. Por isso que ele está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque daqui a um pouquinho você está seguindo os seus dogmas, você está seguindo pessoas, você está seguindo qualquer coisa, menos Deus. Porque você não percebeu, mas você perdeu a sua fé na caminhada. Aí você vai estar fazendo, irmão, tudo no automático, mas não está agradando a Deus. E eu comecei a meditar nesse texto no culto do domingo passado, quando eu falei que o primeiro homicídio aconteceu num culto. Depois do culto, o irmão vai e mata o outro, que estava no culto, e no mesmo culto que estava ofertando, e um agradou a Deus e outro não agradou a Deus. Então, ou seja, o que eu aprendo com isso? Que a gente tem que ser esperto, mas tem que aprender. É possível você estar no culto, ofertando, e não estar agradando a Deus. E isso gera preocupação. E é duro muitas vezes para nós, e até é um discurso muito complicado, por isso que pouca gente gosta de falar isso. É quando você desperta nas pessoas esse sentimento que talvez a forma que você está agindo não está agradando a Deus, e isso cria indignação desde o princípio. Foi assim. Que Caim estava de boa, irmão, tranquilo, foi lá, ofereceu o sacrifício dele lá de boa, mas quando Deus falou assim, cara, como que eu me agradei de Abel e de sua oferta? Ah, meu irmão, acabou. Entendeu? É o que eu sempre falo, né, que na prática funciona assim. As pessoas não têm nenhum problema de ver você crescer e melhorar, mas elas têm muita dificuldade de ver ela ser melhor do que você. E muitas vezes Deus pega você porque talvez Caim, sendo irmão de Abel, ele não sabia como é que era a vida íntima dele com Deus. Então, quando você descobre isso, quando Deus traz a verdade à tona, à luz, daquilo que muitas vezes o cara está fazendo anonimato, como um pastor de ovelha lá no pasto, entendeu? Fazendo lá, servindo a Deus com a sua justiça, com o seu caráter, com sua conduta lá, que agradava a Deus. Então Deus não se agradou da oferta de Caim somente, mas é um combo, irmão. É uma junção de coisas. Primeiramente, Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Aí nós vamos pegar em Hebreus capítulo 11, que vem falar justamente da fé, que foi pela fé. Em 1517, nós tivemos... O que teve em 1517? 1517. Essa nem seu Abílio ia saber mesmo. O que foi? Porque o pessoal está de máscara, não está aí na voz, não. Foi a reforma protestante, né? 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero vai lá e prega as 95 teses no mosteiro, irmão, principal. Dizendo que ele leu aqui Hebreus 11 e falou assim, meu irmão, é pela fé. Não é pela indulgência, não é pagando, não é comprando lote no céu, é fazendo todos esses ritos aí, entendeu? Pessoas que negociando através de dinheiro, de ouro, de prata, de tudo, a sua salvação. É pela fé. Então, a reforma protestante é interessante isso, por isso que se dá esse nome, irmão. Você só reforma alguma coisa que perdeu a característica original do que um dia já foi. Porque não é uma construção. Ninguém reforma uma casa do zero, você constrói uma casa. Agora, quando já tem uma casa, que você vai quebrar algumas coisas e tal, ou então querer voltar à originalidade, você vai reformar aquela casa. Então, a reforma, o que ela fez? Em vez de ir para frente, sabe o que ela fez? Ela retroagiu ao que era do princípio, é pela fé, ué. Cristo veio quebrando o paradigma da lei, que era o que era pela lei, pela justiça do homem, pelas obras do homem, e veio trazendo a graça associada à fé, que nos dá direito à salvação. Então Martinho Lutero entendeu isso, irmão, e caiu essa ficha, e ele começou a trabalhar em cima disso. Agora o que acontece? Por incrível que pareça, parece ser bem simples, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Porque a gente sempre associa assim, a fé é invisível. A fé, que não tem como, irmão. A gente ia arrumar um termômetro ali,
que vai medir a fé de cada um que passa na porta. Vem cá, irmão, vou medir a sua fé. Tá mal hoje, hein, irmão? Menino, velho. Que uns têm fé de menos, outros fé de mais. Então, assim, mas você fala o que você quiser. Tanto é que quando eu vou falar sobre fé, eu me incomodo, porque você está me olhando com uma cara assim, e fala assim, pastor, essa palavra não é para mim. Porque eu sou da fé, pastor. Eu estou aqui pela fé. É uma reclamação que eu nunca tive de ninguém. Alguém chega, pastor, estou sem fé, cara. Sério mesmo. Estou mal. Tem outros problemas, pessoas, mas fé não, porque a fé, ela se torna muito imperceptível. E eu quero te chamar nessa noite para a verdade que é a importância que tem você ter fé, irmão. Porque o diabo hoje, ele vem sutilmente trabalhando para desanimar as pessoas, desacreditar as pessoas, gerando o quê? Incredulidade. E a incredulidade, ela é a inimiga número 1 da nossa fé, irmão. Onde tem dúvida, não tem fé. Porque a fé é a certeza. Você instalou dúvida, falou assim, olha, já não é fé. Então é muito forte quando o Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele joga pesado, irmão, que ele fala, cara, não inventa outro meio, não inventa outro método, não falta coisa. Trabalhe isso na tua vida, a fé vem pelo ouvir a palavra, então vamos buscar mecanismos que vão despertar a nossa fé. Porque com certeza, o teu desânimo é falta de fé. Agora, qual a importância da fé? A fé é um link, irmão. Por que muitas vezes é tolice um líder querer criar uma cultura, criar uma ideia num rebanho de que não precisa de fé, vem para cá, irmão, nós vamos criar coisas aqui que vai, você não precisa fazer nada, então não precisa de fé de nada, não é só ficar aqui, você faz isso aqui, vem tomar ceia, eu estava até brincando, né, que tem, está gravando, né? Então não posso falar isso não. Mas tem pessoas por aí que acham que a Santa Ceia é que vai dar salvação. Pronto, meu Deus do céu, já é Santa Ceia. Por sinal, tem uns aqui, hoje vai só tomar Santa Ceia. A Santa Ceia, abre aspas, vai ser domingo que vem. Porque algumas pessoas iam viajar e tal, aí acabou que não deu para a gente fazer hoje. Eu me arrependi, irmão, me perdoem, porque eu devia ter feito, irmão. Amém? Devia ter feito. Escreve o que eu estou falando. Nunca mais eu mudo, irmão. É dia 1º, no primeiro domingo do mês. Se tiver 1, 2, aqui nós estamos aqui, amém? Eu fiquei pensando, mas que besteira, que negócio de mudar. Acabou que... Então, assim, você cria ritos. Aí na sua cabeça, o que você pensa? Eu não preciso fazer nada. Posso aprontar, posso fazer o que eu quiser. Aí eu vou e vou tomar Santa Ceia. Entendeu? Não menosprezando a Santa Ceia, que a gente sabe da importância da Santa Ceia. Até que eu estou com uma palavra preparada para a Santa Ceia. Domingo que vem eu vou trazer uma palavra pesada, irmão, sobre a Santa Ceia. Que Deus colocou no meu coração. Eu não tive coragem de pregar na ceia passada. Mas nessa agora eu vou ter. Agora, Hebreus capítulo 11. Por que começa em Abel? Você já se perguntou isso já? Que aqui tem a galeria dos heróis da fé. Aí começa. Pela fé, Abel. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro homem? Adão, irmão. Então, qual seria a lógica? Pela fé, Adão. Agora, por quê que Adão não entra aqui, nesse rol? Hoje eu vou te acordar, irmão. Você vai ficar comigo aqui. Aqui eu já encerro já também. Entendeu? Se você for pegar o texto, você vai ver que todos os dias Deus ia ter com Adão. Então, ele lidava presencialmente com Deus, irmão. Agora eu te pergunto, para que fé, se Deus está lá? Agora o que aconteceu? Uma vez sendo expulso da presença, porque ser expulso do jardim, irmão, tem gente que fica pensando nas flores, nas árvores, não, irmão. Foi expulso da presença de Deus, ele perdeu a presença de Deus. Aí lá fora, lá nos cultos que eles realizavam, Deus já não estava presente, aí era pela fé, irmão.
Então ele pregava para os filhos: olha, eu vivi um tempo que eu falava com Deus lá no jardim, e Deus vinha pensando na presença de Deus, e a gente conversava, e os filhos foram acreditando naquela palavra, irmão, e foram tomando posse daquela palavra, de tal forma que nesse culto eles ofereciam oferta e sacrifício pela fé, e o culto era a Deus. O culto era a Deus. Esse dia eu brinquei com uma pessoa e Deus começou a falar comigo. Falou: pastor, depois eu quero fazer um culto de ação de graça. Quando eu receber a minha bênção. Eu fiquei pensando: irmão, isso não está errado. Porque se você for falar de graça e fé, depois que acontecer, você não acha que você tinha que fazer um culto de ação de graça? Eu vou fazer um culto de ação de graça, porque eu profetizo que vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Só que a gente vem com esse, é um ritual macabro que vem muitos anos isso, não fazer um culto aqui, então é um culto de agradecimento a Deus, tranquilo. Mas quando você fala assim, um culto de ação de graça, você fala assim: cara, eu creio que vai acontecer. Agora o desafio é isso, irmão, é você lançar a palavra, você agir. E tem muito tempo que a gente perdeu muitas vezes essa característica. Eu estava pensando esses dias, algumas experiências que nós tivemos, e eu até costumo dizer, né, que o testemunho, ele tem um propósito, que é o quê? Vitaminar a alma. Né? Você talvez está triste, você precisa ouvir alguns testemunhos para você se fortalecer um pouquinho em Deus. E assim, a história de muitos irmãos são histórias de desafios, de coisas assim que Deus fez, de palavras diretivas que Deus dá, que são desafiadoras, irmão. E quando você ouve, está sensível à voz de Deus, você vê que você tem, de fato, experiências extraordinárias com Deus e sobrenaturais, que além de você ter uma experiência de fé, aquilo ativa e aumenta a sua fé em Deus. Agora, quando você vai só para o comodismo, sabe, eu estava lembrando esses dias, conversando com algum, não sei qual era o irmão que me perguntou aqui, como é que foi a nossa vinda para cá, e eu comecei a relatar para ele como é que foi. Porque quando nós viemos para cá, nós tivemos uma atitude de vir, mas a ideia principal era o quê? Vamos deixar tudo estruturado lá, porque qualquer coisa der errado, nós pega o beco e volta, irmão. Mas Deus falou comigo: vem tudo, porque é um caminho sem volta. Então tudo que fica no meio entre Deus e você, rouba a tua fé. Porque você tem uma alternativa, qualquer coisa Você já viu pessoas assim, irmão? Porque você sabe qual é o maior desafio nosso? É você confiar em Deus quando você tem outras coisas que você poderia confiar. Tem gente que só clama a Deus quando todos os recursos se esgotam, quando não tem mais alternativa, quando não tem mais nada, irmão. O gerente já não aguenta mais ver sua cara, você não tem mais de onde tirar o dinheiro, e você vai, oh meu Deus. Agora, quer ver um desafio? É quando você está bem de saúde, você está bem financeiramente, teu casamento está bem, e você está crendo em Deus, você está fiel a Deus, você está, sabe, declarando: eu sou crente, irmão, em Deus. Assim, Deus fez uma prova comigo uma vez. Nós estávamos construindo a igreja. E, na verdade, nós estávamos construindo a salinha lá em Braslândia. E a gente precisava dar um up lá, né? Era coisa rápida, porque a gente tinha ganhado o terreno numa votação feita na Câmara. A gente tinha que construir rápido lá, só que não tinha dinheiro, foi pego de surpresa. Aí eu estava lá bem tranquilo, rapaz. Meu salário na época era R$ 1.650. Eu nunca esqueço desse valor, porque... né? A gente pegava complemento de salário mínimo um período, quando aumentou para 1.650, foi uma vitória para mim. Aí Deus falou comigo assim: doa 4.000. Uma voz muito bem clara: irmão, eu tenho pouca visão e ouço pouca voz. E esse dia eu pensei que era o diabo. Eu confesso para você, que falou assim: dá 4.000. Foi um valor muito estranho para a minha realidade, né? Eu falei: não, 4.000 está doido. Aí eu fiz umas contas, falei: não tem nem juntando da terceira e férias e tudo aqui, não dá não. Não dá não. E insistiu aquele negócio, aquele sentimento em mim. Aí eu peguei e virei para a Clânice e falei: Clânice, é o seguinte, Deus falou comigo, pode dar. Dá um cheque, pede 30 dias. Rapaz, eu peguei e falei Bitar, é o seguinte, eu vou te dar um cheque aqui, irmão, mas é pela fé, irmão. Porque Deus me deu uma palavra para me doar. E eu não tenho dificuldade não, nem que eu vou ficar limpo de tudo. Mas mesmo eu ficando limpo de tudo, não dá para cobrir o valor. Mas Deus mandou dar esse valor aqui, irmão, para você. Eu passei o cheque, 4.000. Irmão, eu nunca esqueço disso.
Já tinha mais ou menos uns 5 anos que a gente não tinha nenhum aumento de salário. Mas naquele mês aconteceu uma coisa interessante. Eu era novo no GDF. Aconteceu um negócio lá na estrutura que eu passei de segunda classificação para a última. Eu sei que meu salário de 1.600 foi para 4.200 reais, assim, da noite para o dia, irmão. Causou até uma revolta geral dos meus companheiros, porque era mais antigo, e eu, novato, eu tive um aumento mais que todo mundo, porque eu passei deles. Eu fui para especial, até hoje estou na especial. É o mesmo salário até hoje, entendeu? Você está fazendo matemática. Mas naquela época, irmão, foi uma benção. Até eu me lembro do irmão Zé Arlan, porque o Zé Arlan, na época, ele era sargento. Aí eu falei, Zé Arlan, eu recebi uma benção, rapaz. Quando eu mostrei o contra-cheque, estava quase 2 do salário dele, Léo. Eu falei, mas não pode. Eu falei, meu irmão, vai falar com Deus, velho. Não vem brigar comigo, não, que eu recebi uma palavra de Deus, eu tomei posse daquilo. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa para você. Eu conto isso até hoje, irmão, me arrupio. O braço, que o cabelo não tá, da cabeça tem muito. Mas foi Deus. Agora eu te falo, com certeza, todos nós ouvimos desafio de Deus, irmão. Que quando você faz comparação com a tua realidade, você emboça, você fala, não, sei não. Muitas vezes para ajudar alguém, para abençoar. Eu tenho certeza de uma coisa, o altar não deve nada para ninguém, irmão. Eu duvido um ofertante que agradou a Deus, que está se sentindo lesado. Estou lesado, pastor. Deu oferta e estou lesado. Irmão, eu duvido, irmão. Eu duvido, irmão. Eu falo que eu duvido porque a gente tem história nisso aí, irmão. Eu já doei carro, já doei... Você pensar, irmão. E nunca me faltou nada. Nunca me faltou. Até título de esclarecimento, eu nunca falei isso, vou falar hoje nessa noite, irmão. Não tem a ver com a palavra, não. Tá, filma mesmo aí, porque tem muita pessoa que não está aqui e precisa ouvir isso aqui. Quando nós viemos para cá, nós tivemos um desafio de abrir essa igreja aqui, e os irmãos lembram muito bem, a gente era pouca gente aqui, irmão. O poder aquisitivo pouco, e Deus colocou no meu coração, coloca tudo novo. Nós ganhamos um monte de cadeira velha, ganhamos som velho. O Patrício lembra disso, né? Foi umas cadeiras que queimavam na igreja. Os irmãos com boa vontade, os pastores, gente boa. Não, pastor, tem umas cadeiras velhas lá no fundo da igreja, vamos juntar tudo aqui. Aí, a princípio, até animei. Falei, vamos mesmo, né? Vamos juntar, porque não tem nada. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, mano. Eu fui buscar lá na vendinha umas cadeiras, pastor Carlos. Opa, paz, irmão, bom. Aí eu olhei aquelas cadeiras e falei, não, velho, não dou conta não. Minha mãe me ensinou uma coisa, um ditado, um provérbio, que diz o seguinte: ou é calça de veludo, irmão, ou bunda de fora, irmão. Eu falei assim, se para mim eu gosto de coisa boa, então vamos fazer o melhor para Deus. Chamamos os irmãos, desafiamos. Nonô lembra disso, né? Nonô estava no meio também. Falei, irmão, vamos comprar? Vamos. É nós, tinha o quê? Umas 9 pessoas. Botamos uma lista, 9 pessoas de comprar. Só que foi o seguinte, não deu não, sabe, irmão? Porque deu muito mais valor. Aí o que eu fui? Eu comecei a fazer empréstimo. Porque nós começamos a obra, começou a quebradeira. Não tinha como mais comparar, não, irmão. Começou a quebradeira, vamos continuar. Eu fui fazendo empréstimo. Eu já tinha uns empréstimos, fui fazendo empréstimo. Eu sei que eu tinha quase R$3.900 de empréstimo, irmão, lá no meu nome. Aí ficou 5 anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu escutei uma potoca esses dias aí. Eu estou te falando isso aqui. Durante todo esse tempo, R$3.900 entraram na minha conta, irmão. Se eu contasse 1 ou 2 meses que eu consegui tirar esse valor de oferta aqui na igreja, juntando dízimo e oferta, foi muito. Em alguns meses tem uma variação muito grande. Alguns meses chega até perto, alguns meses passa, mas a maior parte dos meses ele recua. Aí quando estava vencendo os 5 anos, nós fomos fazer o estacionamento. Os irmãos lembram disso. Fizemos um cálculo errado aqui nas pedras, que pensamos que as pedras ia dar para fazer tudo. Quando chegou na metade, foi, não, acabou as pedras, meu irmão. Só que acabou as pedras e você pode trazer areia e cimento. A areia e cimento nós pegamos, eu tinha 6.000 do ônibus, botamos 6.000, foi a mesma coisa que nada, irmão. Diluiu. Aí lá vai eu de novo, uma gerente, renegociar os empréstimos, porque nós tínhamos que terminar o estacionamento. Então a nossa vida é assim, e eu não estou aqui falando para você, eu não quero ser vitimista, irmão, porque nunca me faltou nada, ao contrário, Deus só me abençoa. Como é que é, pastor? Eu não sei, irmão. Porque fé não se explica não, cara. De uns 2 anos para cá eu determinei, falei, em nome de Jesus, eu vou fazer a finança da igreja ser independente. Aí eu comecei a orar pelo meu serviço. Deus, me dá um aumento de salário, me dá um aumento de salário. Aí Deus falou assim, não tem jeito não aumentar salário, não, está tudo fechado, está tudo bloqueado. Eu tenho 8 anos que eu não tenho um aumento de salário, irmão. Aí o que eu fiz? Comecei a investir. Comecei a empreender. Eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma forma de aumentar a minha renda para mim
sair, porque eu tenho muitos projetos que eu preciso fazer, e são projetos que precisam de dinheiro, irmão. Tudo que você pensar que você for empreender precisa de dinheiro, cara. E eu me espantei muito, muitas pessoas que são oriundas de Brarlândia, porque eu sempre ia Brarlândia como um lugar rurícola, né, de pessoas pobres e tal, mas eu me espantei quando eu vim para cá, porque o poder aquisitivo de Brarlândia é muito maior do que aqui no Recanto das Emas. Eu falo porque eu fui tesoureiro lá no setor tradicional, e a igreja do setor tradicional era uma igreja menor do que a nossa aqui, e naquela época eu já ganhava mais de 12 mil lá, irmão, o dízimo, a arrecadação, naquela época que tinha igreja lá. Então assim, e dentro dessa realidade, o que acontece? Deus começou a trabalhar, então assim, esse mês talvez seja o último mês, irmão. Eu abri uma conta para a igreja, desvinculei totalmente, eu não quero mais saber da minha vida física vinculada à vida da igreja. Falta 2 anos para pagar, mas eu já ofertei para a igreja, isso aí já, eu ofertei. Então eu vou começar a trabalhar com dinheiro da igreja, para a igreja. Nós vamos começar a criar aqui, eu estou estruturando uma forma aí, de nós criarmos metas, objetivos, para nós empreendermos na igreja aqui. Para mim isso foi uma libertação, irmão. Que se eu ficasse parado, porque eu estava preparando essa palavra e pensando nisso, a gente recebe uma palavra, um desafio de fé, mas na caminhada, se você se deixar levar, você se perde, irmão. Fala, Deus, você salva pela fé, então vamos agir pela fé. E nós sempre agimos pela fé. Então eu não vou esperar as coisas finalizar, eu não vou esperar o ciclo acabar. Se é pela fé, nós vamos dar um passo de fé, irmão. Nós vamos dar um passo de fé. E assim eu fiquei muito... Aqui os irmãos que são mais próximos da gente sabem disso que eu estou falando para vocês. A maior parte das pessoas não sabiam disso, não sabe disso, entendeu? E então assim, eu fico muito chateado porque muitas vezes as pessoas estão afastadas e nós passamos necessidade aqui já, irmão. Porque era tipo assim, meu salário entrava, eu tinha que esperar entrar na igreja para me comer, para me pagar minhas coisas. Então assim, igreja, você não pensa você que todo mês todo mundo é fiel. Não, não é não, irmão. Não é assim que funciona. Entendeu? E eu nunca reclamei, então assim, eu não queria que ninguém viesse administrar, até porque, pastor, por que não tem um tesoureiro na igreja? Porque o tesoureiro, irmão, é para administrar dinheiro, não é dívida não, ué. Eu me responsabilizo, eu chamo para mim a responsabilidade, nunca botei na conta de ninguém nada. Eu estava até conversando com um jovem aqui que falou assim, pastor, eu tenho que comprar algumas coisas, por que a gente não faz uma campanha? Eu falo, irmão, sabe por quê? Porque tudo que compra aqui, eu compro com o meu dinheiro, não é com o dinheiro da igreja, irmão. E não tem problema com isso, eu compro mesmo, a gente compra, a gente investe, a gente faz o que tem que fazer. Mas dizer que tem dinheiro em caixa da igreja para fazer as coisas, não tem ainda não tinha, ainda não. Mas agora vai ter, irmão. Agora vai ter. Entendeu? Nós vamos trabalhar assim, nós vamos mudar isso. Porque uma coisa eu descobri, eu fui repreendido há uns anos atrás, por isso que eu mudei minha concepção. Uma coisa é você agir pela fé, outra coisa é você agir da má administração. E o que eu fiz aqui, por que eu sei que foi pela fé? Porque tinha uma palavra de Deus e Deus honrou. Mas a má administração é muito próxima, nesse quesito financeiro, é muito próximo da fé. Você pode querer por impulso fazer alguma coisa, sem organização. Se Deus te deu uma palavra, irmão, vou te falar uma coisa, pode fazer. Se Deus te deu uma palavra, você pode fazer, irmão, que Deus honra, Deus supre. Amém, queridos? Mas se Deus não te deu, se prepara para você se ralar, irmão. Aí você tem que se rebolar mesmo, trabalhar, se virar e fazer o que tem que fazer, se você quiser que a coisa aconteça. Mas quando Deus dá uma palavra, Deus abrindo portas. Eu acho que foi um tempo que nós vivemos, que está mudando. E Deus abençoa muita gente aqui, irmão. Eu tenho profetizado, eu tenho orado por isso, irmão. Para Deus aumentar a nossa renda, para Deus nos dar a ideia criativa, para Deus nos fazer ser empresários que têm dinheiro, irmão. Não tem problema nenhum em ofertar na igreja. Não fica fazendo questionamento, porque 2 mais 2, 4. Não, irmão. Você pega a sua bênção, irmão, e deixa o resto. E deixa o resto com Deus. Amém, queridos? E aqui eu encerro essa palavra. Estou brincando. Voltemos para cá. Eu quero te encorajar a dar testemunho, cara, aqui. Vamos mudar essa característica do nosso culto, irmão. Eu quero abrir espaço para testemunho aqui na igreja. Porque eu sei que Deus vai fazer. Pai, não sei que Deus tem que colocar isso no meu coração, irmão. Você tem que queimar de mim, meu irmão. Ah, pastor, mas é pandemia. Irmão, pandemia é para os pandêmicos, irmão. Para nós, somos crentes, irmão, é uma oportunidade, irmão, que está tendo. Deus vai nos abençoar na pandemia, irmão. Só para falar que Ele é Deus mesmo. Entendeu? Para ir no contraditório do que o mundo está pregando. Então, eu quero que você que quer testemunhar alguma coisa que Deus vai fazer na sua vida extraordinariamente, você me pede. Nós vamos dar a oportunidade para você falar aqui na frente aqui. Amém?
Então, por isso, sem fé, né, é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador. Eu quero falar um pouquinho sobre Abel, irmão, nesse contexto de fé. Por isso que eu parei aqui em Abel. Eu achei interessante algumas coisas aqui. Abel foi morto, né? O nome Abel significa vapor, é muito controverso, irmão. Eu tive que buscar hoje coisas que raramente eu utilizava, que era meu dicionário bíblico, que estava guardado há muito tempo, porque hoje tem tudo na internet, né? Mas eu fui abrir o site, qual o significado do nome Abel? Meu irmão do céu, mil significados, foi Jesus amado. Aí eu fui para o meu dicionário, que é mais fidedigno, e realmente significa vapor, respiração, até mesmo pelo fato da brevidade da sua sobrevivência. Então, por isso que falava, a nossa vida é como um vapor. Ele foi como um vapor, que veio e rapidamente foi, né? Então tem essa explicação teológica lá. Mas o texto vai dizer que Caim matou Abel. Aí a pergunta é, por que Caim matou Abel? Por quê? A Bíblia é a resposta para tudo, irmão. Amém? Sim ou não? 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo, presta atenção, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Aí a pergunta, e por que o assassinou? Por isso que eu perguntei. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Deixa eu te falar uma coisa. A fé, irmão, que agrada a Deus, é uma fé que anda com justiça e com caráter, irmão. Não adianta você querer pregar ao contrário, não se trata de um reteté que quer encobrir, sabe, o caráter. Não adianta, irmão, porque o que agradou a Deus foram o quê? Obras. Você sabe o que significa obras? É aquilo que você faz, são feitos, são ações, são atitudes justas, legais, legítimas. Isso chama-se bom caráter. Então, porque aí você faz uma comparação, por que então que a oferta agradou a Deus? Porque Deus conhecia o coração de Abel, irmão. E isso se reforça quando o próprio Deus fala para Caim, fala assim, rapaz, muda o teu procedimento, rapaz. Não é mais fácil, não. Ou seja, muda a tua forma de agir, muda as tuas obras. Não é mais fácil do que tu matar o teu irmão. Mas o que acontece? A obstinação, muitas vezes, nos faz tomar atitudes e ter comportamentos que descontrolados, irmãos. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu notei isso aqui, irmão, o caráter, e ele que dá credibilidade a Deus, a nossa fé. Então, não é só fé. Por isso que eu estou te falando. Quando a gente fala que a fé, ela é uma ação, é porque ela vai causar um efeito em nós. Por isso que eu falei para vocês que é um link entre a pessoa e Deus. Isso, irmão, tira toda e qualquer responsabilidade de qualquer líder e pastor. Quando você consegue ativar a fé na pessoa, ela é linkada diretamente a Deus. Então ela faz ou não faz algumas coisas pela fé em Deus. O homem não controla ninguém. Entendeu? A não ser que seja um autoritarismo, uma lavagem cerebral, que é possível fazer. É possível fazer também, irmão. Para quem está com o microfone na mão, é a coisa mais simples que tem. Você usa algumas técnicas, daqui a pouco você está cheio de zumbi. Seguidores que não questionam, não fazem nada. Parece que esse craqueiro. Mas a ideia do evangelho não é essa, é ao contrário, é criar pessoas, homens e mulheres de fé, da fé, que está ouvindo a Deus, que está sendo desafiado por Deus, que está lutando com o diabo pela fé, que está resistindo, está ofertando pela fé, que está louvando pela fé, que está orando pela fé, que está resistindo pela fé, irmão.
Porque quando o homem te fere, o homem te magoa, o homem te maltrata, o homem, sabe, faz qualquer injustiça com você, você não se abala porque você está linkado em Deus. Por isso que essa é a proposta. Agora, esse teu link em Deus atrai a personalidade, a natureza de Deus para a tua pessoa de tal forma que o teu caráter é trabalhado, irmão. A tua vida é trabalhada. Amém, queridos? Por isso que não tem como, muitas vezes, a gente... por que o evangelho hoje tem um descrédito social muito grande? Por conta disso. Muitas pessoas que se dizem da fé são mau caráter, irmão. E querem forçar a sociedade a engolir, mesmo, comportamentos totalmente distorcidos da realidade. E falam, não, eu sou da fé. Fé em quem, irmão? Porque a fé, eu já falei isso aqui uma vez na igreja, você lembra disso? A fé não é uma palavra gospel, não é uma palavra evangélica. Você pode ter fé no diabo, você pode ter fé no que quiser, irmão. Nós estamos canalizando aqui, pelo que a palavra de Deus diz, a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus. Então a minha fé em Deus me transforma em alguém que vai ter comportamentos que agradam a Deus. E muitas vezes você está vendo como é que é o teu caráter em agir com justiça com as pessoas, além de agradar as pessoas, ou muitas vezes não agrada as pessoas, mas você agrada a Deus. Você nem percebe isso, mas Deus recebe, irmão. Mas sabe o que Deus faz? Deus te abençoa. Sabe por quê? Porque você está sendo justo lá. Você está sendo fiel lá. As suas obras são boas. As suas obras são justas. Amém, queridos? E que os irmãos se incomodem mesmo, irmão, com isso. Porque os irmãos vão se incomodar. Mas que seja bom eles fofocar de você e falar, pô, mas que cara bom, que tem boas obras, obras justas. Amém? Então ele matou Abel por causa das obras justas. Então logo eu aprendo, irmão, que andar pela fé fala de mudança de vida. Sabe, igual eu estava falando para vocês, não mais pela religião, mas pela fé em Deus. Nós cultuamos, nós oramos, adoramos a Deus, amém? E o que eu estava falando para vocês em Gênesis 4, versículos 6 e 7, bota aí, só para a gente embasar isso aqui. Aqui eu já finalizo já também. Então lhe disse o Senhor, por que andais irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, olha o que Deus está falando para Caim. E esse que eu te digo nessa noite, presta atenção, irmão, isso aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Por quem? Por Deus. Você procede bem lá, você está entendendo como é que é, irmão? E é aceito aqui, cara. Então é possível, irmão, você tem que ter sangue no olho para falar um negócio desse, irmão. Você tem que ter coragem de falar, pastor, então é possível não ser aceito? É possível, irmão. É possível não ser aceito. Tem quantas coisas nós fazemos que dentro de uma esfera, deixa aí, irmão, deixa que está natural, parece ser boa. Mas que Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus conhece a origem daquele ato, irmão, daquela obra. Falou, cara, essa obra é mal. Irmão, vou te falar uma coisa. Nós estamos falando de uma oferta, irmão. E Deus fez toda essa leitura. Está tudo escrito para nós. Ele falou assim, poxa, mas estava ofertando. Qualquer um que estivesse participando daquele culto, né? E fala, cara, que, poxa, Caim e Abel, dois irmãos, é exemplar, irmão. Que família é essa? Dando oferta ali. Mas Deus sondou e viu. Por quê? Como diz o Chiquinho, o proceder dele era ruim, irmão, mal. Aí, ó. E eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, irmão. Por quê? Vai tomando proporção. Vai tomando proporção as coisas. Se nós não cortarmos, amém, queridos? Então eu quero te falar nessa noite de uma fé que cobra de nós um procedimento que agrada a Deus, irmão. Um comportamento que agrade a Deus. Não adianta você falar que é da fé e suas palavras não condizem com a vontade de Deus. As tuas atitudes não são de justiça. Amém, queridos? Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando para vocês nessa noite. Porque nós somos as pessoas, nós somos a igreja do Senhor, é nós que pregamos e declaramos, nós que representamos os da fé, irmão, somos nós. Agora, o fato é que para Deus receber isso, para Deus abençoar, para Deus abrir porta, para Deus quebrar tudo,
o procedimento vai ter que ir junto com a fé. A atitude boa vai ter que ir junto com a oferta. Você está entendendo que não é só oferecer o sacrifício, não é só abrir a boca e adorar. Tem que agradar a Deus, amém, queridos? Agora a pergunta é, e aqui eu finalizo, irmão. Por que Deus não matou Caim? Hoje é o dia da pergunta, irmão. Não sei se vocês estão reparando, né? Por que Deus não matou Caim, irmão? A pergunta é essa. Deus poderia ter matado Caim. E Deus gostou de Abel. Deus se agradou de Abel. Abel representa a primeira e uma das mais importantes tipologias de Cristo, irmão. Quando Deus dialoga com Caim, ele vai perguntar: aonde está o teu irmão? Ele fala: por um acaso eu sou tutor, guardador do meu irmão. Aí o texto diz, vamos pegar lá em Gênesis, capítulo 4, eu acho o versículo, sei lá que versículo que é, 7, 9, 8. 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue, presta atenção nisso aqui. E disse Deus: que fizeste? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Aqui se instala um princípio, irmão, de que todo sacrifício se embasa nisso aqui. Aqui Deus tem um princípio, o sangue derramado na terra aqui significa dizer que Abel, antes de morrer, falou assim: perdoa Caim. E pelo princípio, Deus estava agindo indignado com Caim, irmão, mas não podia matá-lo. Pastor, onde é que você está tirando isso? Eu estou tirando isso do que acontecia no tabernáculo, irmão. A mesma forma que acontecia. O sangue no tabernáculo tinha 3 funções. Primeiro, número 1, justificar. Segundo, pagar a dívida. E terceiro, clamar. O local de sacrifício, um lugar grande, quadrado, 4 chifres, um em cada canto. Chifre de carneiro, coberto com bronze. Ali era onde oferecia sacrifício. Pegava-se o sangue. Tem todo um rito, que tem um lado norte, que vai pegar o sangue. O sacerdote ia lá, pegava numa bacia e passava 7 vezes com o dedo em cada chifre. Ia nos 4 cantos, 7 dedos. Aquilo ali chama justificação. Você for pegar em Levítico, eu tenho um dicionário. Por que eu estou falando disso? Porque eu estava lendo um dicionário lá, foi interessante eu ver isso, porque tinha muito tempo que eu não lia isso. Eu já dei aula de Antigo Testamento já, na faculdade, dicas de passagem. Aí, então, eu estudei muito isso, e é interessante porque, quando acontecia alguma coisa, um exemplo, naquela época, o povo era bárbaro, irmão. Então, se tinha uma suspeita de homicídio, de traição, de qualquer coisa, era morte, apedrejamento e não tinha conversa. Qual era o único lugar que se escapava? Quando você conseguia chegar no tabernáculo, conseguia entrar no lugar do sacrifício e agarrava no chifre. Enquanto você segurava aquele chifre, enquanto chegasse os 70 sacerdotes que representavam o turno, para você tentar explicar e tentar falar, se você fosse justificado, você não morria. Ali ninguém te tocava, irmão. Então o que para a gente é assim, uma besteira, eles levavam muito a sério porque era espiritual. E o que era sombra, naquela época, valia, irmão. Então aquele sangue, o sangue, a primeira coisa que ele faz, ele justifica. Quando ele é colocado. Aí depois, qual era a segunda parte do rito? O sacerdote pegava lá, voltava lá, pegava uma bacia e aspergia na parede do lugar do sacrifício, o sangue. Para quê? Para pagar. E quando ele ia passando e aspergindo, ele ia falando: o sacrifício está pago, o sacrifício está pago. Tipo assim, o animal está lá, já foi pago. Que era para perdoar pecado. Então Deus tinha tudo um rito para Deus se agradar daquilo e tudo. Mas acontecia dessa forma o sangue. E qual a terceira parte? Aquele sangue escorria e quando caía na terra, ele clamava. O mesmo sangue que era aspergido na parede, ele caía e clamava. Por que isso é importante? Porque é a mesma base que fundamenta, que se você for ler lá em Hebreus capítulo 9, começa no capítulo 7, falando sobre Cristo, foi o que Cristo fez, irmão, por nós. Ele justificou.
Ele pagou e ele clamou por nós. Então esse sangue de Abel clama por quê? Porque ele foi um sangue que foi derramado na terra e clamou por misericórdia para o seu irmão. O que Jesus fez? Quando qualquer um de nós estivesse naquela cruz e falasse assim, mata tudo, desce o fogo, cai agora, fulmina todo mundo. Ele fala, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aquele é o sangue, irmão, clamando justiça por aquele, tipo assim, eu estou pagando o preço. O meu sangue, ele tem autoridade para falar, porque é o sangue dele que está sendo derramado. Então o sangue de Abel caindo na terra lhe deu o direito de falar assim, perdoa ele. Porque até na cabeça de Deus falou, pai, mas não seria justiça agora, né, matar ele? Ele falou, não, pode perdoar. O próprio Cristo, irmão, fez menção disso. Pega lá em Mateus, capítulo 23. E aqui eu encerro. Versículo 34, 35. Mateus 23, 34 e 35. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Olha o que ele vai dizer. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis das vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo, Abel, até o sangue de Zacarias, que está lá em Crônicas, lá que eu fui ver que Zacarias é esse aí. Pensei que era dos trapalhões, mas não. O Zacarias está lá, que foi o último sacerdote morto no templo. Então teve essa coisa daquele período, até Cristo não tinha morrido ninguém mais, pelo motivo de quê? Porque esse Zacarias, ele profetizou, depois você lê lá, irmão, está lá em Crônicas 23, ó, 2 Crônicas 23. Ele profetizou a injustiça, o pecado, o povo de Israel fez uma rebelião e matou ele, entendeu? Então ele está falando isso aqui, filho de Baraquias. Se você for pegar todo esse contexto, Cristo está justamente falando da sua vinda. Mostrando, rapaz, mas está forte, a fumaça. Mostrando que o perfil do povo era esse. Quando se falava a verdade, quando se agia com justiça, era morto. Ou matava, ou crucificava. Ele está falando dele. Vocês vão matar alguns, vão crucificar outros. Entendeu? Isso é antigo. Desde o sangue do justo Abel, que era uma tipologia de Cristo. Sabe, amados, eu quero finalizar lendo aqui em Hebreus, capítulo 9. Versículo 21. Baseado naquilo que eu falei para vocês, olha só. Dizendo, versículo 20, dizendo, esse é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. 9:20. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles superior. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado,
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então está aqui, queridos, se cumpre em Cristo. Tudo isso que nós estamos falando de Abel, é importante isso aqui, porque que é interessante essa parte. E nós queremos finalizar falando, e nós estamos falando de fé, irmão. Porque se você não tiver fé para olhar e tomar posse disso, tem um hino que diz, né, que nós nem canta ele aqui na igreja, né? Não sei nem se já cantou alguma vez já, mas... E é bonito o hino, rapaz, mas eu morreria outra vez. Já viu aquele hino? É meio contraditório com o que está escrito, né? Morreria, já morreu, irmão. Cristo morreu uma só vez, acabou. Se você neutralizar isso, você está tendo um retrocesso e você não está agindo por fé. O que é a fé? Você tomar posse. Muitas vezes você pode perder, irmão. Podemos ficar fracos? Podemos ficar fracos aí. Mas há um caminho, por isso que Paulo vai dizer, há um novo e vivo caminho que nos dá um livre acesso a esse lugar do perdão, de tomar posse desse sangue que já foi derramado, já foi aspergido, já caiu na terra por nós. Amém, queridos? Então, pela fé, nós andamos nessa condição. Então, Hebreus 11:6, eu quero finalizar com isso. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Quantos querem viver para agradar a Deus? Então trabalhe a sua vida de fé, irmão, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.